É uma honra, uma satisfação começar mais um Virocast. Minha parceira Gabriela Oliveira, eu, Viviane Costa, e a honra enorme hoje, pastora Marilda, uma psicóloga de formação, terapeuta sistêmica, mãe, mãe de Pedro, André, Rodrigo Jorge, também criadora do método Genealogia Sistêmica, único e exclusivo da senhora. Também, que mais que eu posso falar de tantas coisas que a senhora traz e nos ensina no dia a dia? O método da estrela que já salvou tantas vidas. É isso que nós temos hoje, a honra de receber a pastora Marilda. Muito obrigada. O papel principal você não falou, né, Vi? Filha de Jesus Cristo, amiga de De Pedro. Jesus. Esse eu me considero como minha identidade principal. Eu almejo isso, ser confiada e considerada como amiga São de Jesus tantas Cristo. coisas, né, Senhor, da Igreja Graça e Paz. Isso Uma aí. igreja que tem feito grandes coisas na cidade de Montes Claros, tem mudado a vida de muita gente. Graças a Deus. É Graças a isso. Deus. Hoje nós temos um tema maravilhoso entre o feminino sagrado e o feminismo moderno. É isso aí, pessoal. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um episódio, né, do nosso Videocast. E estamos aqui para falar desse tema tão atual e que muita gente tem distorcido. Então, temos a honra de estar aqui na nossa mesa a pastora Marilda, né, como Viviane Costa falou, uma psicóloga, uma terapeuta e que tem aí, eu vou falar com vocês, todas as chaves para entregar aqui sobre esse tema. A gente vê no mundo atual a força feminina, né? Esse endurecimento que existe. E as mulheres estão cansadas, porque elas falam, eu existo nesse universo que às vezes é tão cruel. Então elas se veem meio perdidas. Como que a senhora enxerga esse momento? Com a... Primeiro, boa tarde de novo, né? É uma honra estar aqui. É uma alegria ter sido convidada para ouvir o cast. E eu espero que o Espírito Santo conduza essa fala, em nome de Jesus. Primeiramente, o que nós precisamos pensar, Gabi e Vi, é sobre a identidade, sobre a essência humana. Esse é o ponto principal. E toda distorção da realidade, não só da mulher ou do homem, é quando desfoca essa distorção da realidade, desfoca a identidade, né? Perde-se o foco, sempre, geralmente, você vai ver uma disfunção familiar. Esse é o ponto. E dentro dessa disfunção familiar, existe uma falta de pai. Aqui nós atingimos o ponto central da ferida, a falta da paternidade. Então, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, distorcer a realidade, desfocar a identidade, roubando a paternidade, ferindo essa identidade se tornando distorcida por falta da paternidade, todas as desordens ali vão surgir. Inclusive, esse feminismo como uma bandeira levantada, arguindo aí, querendo nem só competir com os homens, que já é um nível assim de insanidade, porque nós vamos falar da biologia, nós vamos falar da parte emocional e também da espiritual. Mas querendo uma concorrência que eu já vejo desleal, uma concorrência que fere os princípios bíblicos. Aí nós temos que pensar. Porque quando o Senhor me mandou estudar psicologia, eu já era missionária. Eu já pregava a palavra. E eu me lembro, assim, claro, como agora, ele me mandando estudar para entender a mente humana. E quando eu me formei, o que o Senhor me disse foi o seguinte: em muitos lugares você será convidada como psicóloga, mas quem vai falar e fazer a obra e curar e tratar sou eu. Porque sociologicamente nós precisamos de títulos. No céu nós não vamos precisar de títulos, no céu não entra placas de igreja, mas felizmente ou infelizmente, aqui nós ainda precisamos de títulos e para dois motivos. Uma segurança. Por exemplo, eu estou aqui de frente a vocês como convidada e vocês me mencionaram assim, ela é criadora do método, ela é psicóloga. Você sabe que isso vai dando uma segurança em quem está nos ouvindo.
Peraí, então essa mulher vai saber falar, porque ela tem know-how. ela tem uma história, ela tem um conhecimento, ela tem uma jornada, ela tem uma caminhada. Então, ponto. Nós precisamos de títulos. Ok. Nós precisamos de título para validar esse conhecimento e para dar entrada, no segundo ponto, nos lugares onde nós somos chamados, convidados, para fazer menção daquilo. Falando do tema de hoje, e já trazendo essa pequena introdução, nós vamos entender uma questão que a biologia nunca mente. Eu gosto muito de uma frase, não sei se você vai se lembrar, que na nossa biografia existe a nossa biologia. Sim. E vice-versa, né? Na nossa biologia existe a nossa narrativa. E a estrutura masculino e feminino é uma realidade. Sim. É uma diferença gritante. Ainda que não queiram, existe essa diferença. Existe. Não adianta. Não adianta. Sim. Não, agora vamos mais para a genética. Geneticamente, o homem é XY, cromossomos, e a mulher XX. Então, partindo desse pressuposto, que a ciência vai evoluindo muito e a gente tem que se atualizar, mas nunca perder o fundamento, base e essência bíblica, Sim. que lá tem tudo. Então, partindo disso, nós entendemos que é o homem que induz o sexo biológico nos filhos. Sim. Daí o selo de paternidade. O homem, ao introduzir esse cromossomo na mulher, é ele que vai definir pelo dele, original, XY, se vai acontecer um menino ou uma menina sendo gerado. Ok? A ciência está aí. Então não tem como questionar isso. Vão tentar. Quando essa criança nasce, até 5 anos, é um dado da neurociência, até 5 anos, ela precisa muito da mãe. Tanto o menino como a menina. O menino, ali por volta de 3,5 até 7, ele vai passar pelo Édipo. O Édipo é quando ele se apaixona pela mãe. E a brutal necessidade, a urgente necessidade de um pai para fazer o corte, né? De um pai posicionado. Essa mulher é minha. Depois você vai crescer e vai ter a sua. Esse corte saudável que a psicanálise vai falar é um corte onde a essência da sexualidade, que não é só o órgão, né? O sexo em si, mas é o conjunto de fatores, como eu leio a minha essência no mundo, Sim. a ótica, né? Como eu leio, é o pai também quem faz. Meu Deus. Aí você pode perguntar, tá, marido, mas você falou do menino, e a menina? A menina, idem. Porque a menina vai olhar, a concorrência dela com a mãe já vai acontecer, né? Desde criança. Né? Desde criança. E aí é onde a mãe se posiciona com uma feminilidade posicionada, essência, e ela então, ela deseja, o olhar dela se vai para aquele homem, e ela deseja um homem que até agora para ela é um príncipe, e ela deseja aquele príncipe na vida dela. Então, de maneira que tanto o menino quanto a menina, a partir de 6, 7 anos, é o pai, na função paternal, que sela a identidade como estrutura e essência, estrutura biológica, essência emocional e espiritual, para o filho crescer saudável na sua sexualidade. Então, quando ao pai, né? Engraçado, né, que Abba, pai, né? Paizinho. E no hebraico, Ab é casa. Então, quando o pai não está na casa, essa criança, tanto menino quanto menina, ela vai crescer buscando sempre uma falta, uma falha e uma fraqueza na sua identidade. Ponto. Aqui nós temos um desenho, uma estrutura para nós caminharmos. O que aconteceu com a nossa vida?
Não, a história bíblica que nós temos é que Eva come o fruto, que não é maçã. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Se você for pegar a palavra Adão, ou Adão, é um ser humano, homem e mulher. Quando você vê Deus tratando com Adão, né? Barro vermelho, você foi tirado do barro, Adão. Então, Adão olha para todo mundo, a mulher já estava dentro dele. Quando ele olha os animais, o leão, a leoa, ele fala, não tem ninguém idôneo igual a mim. Então, Deus faz ele dormir e tira um lado, não é um pedaço, uma costela. Deus tira um lado. Deus tira o que a mulher estava lá dentro dele. E é o lado esquerdo. Um componente de osso, de DNA, de genética, que já estava dentro. E Deus forma a mulher. Deus não faz mais do barro, né? Porque a essência já estava. Então Deus forma. E quando traz a Adão, ele acorda, ele levanta do sono da morte, né? Deus matou ele para tirar a mulher de dentro. Ele olha e fala, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, é idônea. Eu sou varão, ela será varoa. E era tudo perfeito. Tudo certo. Tudo certo. Encaixe biologicamente na sexualidade. Anatomicamente perfeito. Adão já não se sentia mais aquele ser sozinho, que olhava para todo mundo e tinha um par, Exatamente. né? Ali já tinha uma completude. Adão foi o primeiro profeta que libera a palavra, né? E deixa o homem, o pai e a mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne, o primeiro profeta da Bíblia. E ali começa a saga, né, humana. Tava tudo perfeito, um jardim e tudo, onde Satanás entra. Tava tudo perfeito demais, né? Tava tudo lindo, né? E Satanás entra, né, em um animal, e você conhece a história, seduz a mulher cai naquela sedução do comércio de Satanás e quer o fruto do conhecimento do bem e do mal com uma falsa ideia, com uma pseudo-informação. Você será como Deus. Mas ela já era como Deus. Porque quando o Senhor criou, ele falou a imagem e a semelhança. Caíram, porque Adão obedece, escuta, e creio eu, aí vamos para a genealogia. Creio eu que essa informação, porque nós somos filhos de Adão, Sim. por isso que todo ser humano que nasce é caído, né? E precisa de quem? Do último Adão, para encontrar a vida, que é Cristo, né? O último jardineiro ali, que Maria encontrou ele como jardineiro, para refazer o nosso jardim de adoração. Então, quando Adão é como matriz de todos nós, penso eu, Gabi, que essa informação foi entrando. Homem não pode escutar mulher, homem não pode escutar mulher, porque nossa sociedade é judaico-cristã. Sim. Né? Nós somos cristãos e Jesus deu a senha em João 4. O evangelho de Jesus Cristo nos ensina isso. A salvação vem pelos judeus. Então, eu acho que essa matriz de conhecimento do perfil masculino, feminino, a mulher foi muito sacrificada, hostilizada, sufocada. Até então. Então, em meados, final do século XIX, essa história, então, se trouxe até aqui com ressalvas bíblicas, né? Sim. Aí eu vou falar de ressalvas bíblicas, falar logo agora. Débora se levantando como juíza, Ruth se levantando também para ir até Belém com Noemi, e tendo um livro, o primeiro livro de nome feminino foi o de Ruth, que é uma antecessora de Davi, a bisavó de Davi. E mulheres foram se destacando. Mas assim, você há de convir que no cenário, muito poucas mulheres. Pouquíssimas. De destaque, de posicionamento, de relevância. Encerra-se o Provérbios 31 com a mulher com um nível de destaque absurdo, né? Empreendedora, dona de casa, esposa, mãe, empresária. Pode dar para ser tudo. Sem o extremo, né? Sem o extremo, sem os exageros. Enfim, chegamos até aqui.
tá? Quando é final da década do século, perdão, 19 para 2020, para o século 20, começa uma busca desenfreada por voz, direito à herança, pertencimento à sociedade, ser vista, tá? Louvável. Temos esse direito, porque no início foi assim. No início, éramos homem, mulher, idôneos. O que é idôneo? Igual. Pertencentes, participativos, completude, idôneos. Então a mulher ela começa a se levantar porque foi cômodo para o homem esmagar a mulher, para talvez se manter numa posição máscula. Mas ser macho não é ser isso, é o contrário. É ser protetor, provedor, cuidador, defender a mulher ao molde de Cristo. Tal como Cristo ama a igreja e morreu por ela, se sacrifica por ela. Mas eu acho que eles esqueceram essa parte. Bem, a mulher então começa uma guerra para a sua liberdade, para o seu resgate. E ela foi conquistando voto, lugar, ascensão social, direitos, contemplados os seus direitos na sociedade, até que chega o extremo. E aqui eu quero tomar um pouquinho da atenção. Os extremos, todos eles, são perigosos. O extremo no comer, o extremo no falar, o extremo no agir, o extremo em amar. Vou aspas para amar, né? Porque o sufoco do extremo é patológico e adoecedor para qualquer área da nossa vida. Aí surge a patologia do feminismo moderno. A busca por direitos, ora retirados. Maravilha, gente. Que bênção. Hoje nós votamos porque houve alguém que deu um grito. Alguém lutou por isso. Alguém lutou. Hoje nós podemos alcançar cargos públicos, cadeiras de governo, porque alguém lutou. Sim. Né? Beleza, que maravilha. Mas queimar sutiã, gritar, achando que a voz vai equiparar-se à voz biológica do homem, a força biológica do homem, era uma insanidade. Então, o que nós precisamos agora contrapor... E contra o belo, né? E contra o belo. Contra o belo. Contra o belo. É tão belo, mas vai contra. Vai além disso, Gabi, contra o Criador. Contra o Criador. O que nós precisamos entender aqui é qual é a ideia de Deus em relação à feminilidade real, a essência da feminilidade. Para que Deus nos criou? Ora, vocês me citaram aí como a CEO, a fundadora da Graça e Paz, e isso não tem mérito a não ser em obedecer a Deus, na obediência. Porque morando em Montes Claros, nós estamos em Montes Claros, Minas Gerais, eu considero aqui, eu amo Montes Claros, mas eu considero aqui uma roça grande, né? Então ainda as pessoas querem o resultado da sua unção, Sim. mas elas mesmas são os esmagadores para que você obtenha essa unção. Então é um paradoxo muito, muito tênue assim, para você administrar, entendeu? Pelo fato de você ser mulher. Tem que ter uma identidade bem firmada em Cristo. E aí entra uma questão. Ou você obedece à voz de comando do Senhor, ou você obedece normas sociais, se calando e ofuscando o brilho eterno de Deus em nós. Isso é muito forte, né? É muito forte. Muito forte. Então já fica a dica aqui para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Aqui você vai entender, eu quero ir com a mente de Viviele, com a mente de Gabriela, e eu quero que você entenda que nós não levantamos bandeira. Nós buscamos aqui, na verdade, enaltecer Cristo, o Criador de todos nós, que Ele que nos escolheu.
mulher, homem, e eu preciso obedecer isso. A maior maldição do mundo é desobedecer a Deus. Ora, se ele me quis mulher, eu obedeço. Agora, o que é ser mulher? Aos moldes da palavra, né? Quando a gente... Porque é muito fácil você pegar Timóteo e ler 2 Timóteo e falar as mulheres devem permanecer caladas. No original, inclusive King James dá uma brecha assim, para a gente entender, mas na Bíblia judaica você vai entender que é tagarelar. É aquela que não... que irrita, né? Irrita, que é uma fala desconexa. Sim. Entendeu? Não é uma mulher que profetiza. Aí porque você tem que pegar todo o Antigo Testamento, fazer o paralelo do Novo e entender que Príscila e Áquila eram um casal muito amigo de Paulo e muitas vezes Príscila é citada mais que Áquila ainda. E o que eles tinham? Uma igreja na casa deles, que funcionava assim, né? As células, os GCs em casa. Eles tinham esse GC em casa. E Príscila, ela era considerada por Paulo como uma profetisa, como uma profeta do Senhor. Júnia. Aí você tem que olhar o próprio Timóteo, a própria escrita lá em Timóteo, Paulo enaltecendo, elogiando Lloyd e Eunice. Mulheres que educaram, ensinaram a cultura do judaísmo, porque eram judias, e o pai de Timóteo que era grego. E essa mulher é que é citada. Mas peraí, Marilda, não é o homem? Não, peraí. Nós não podemos omitir só porque somos mulheres. Não podemos omitir. Então, o que é ser mulher? É primeiro ser filha de Deus. Não te interrompendo, mas Pode interromper. teve mulheres que financiaram essa obra de Cristo, né? Que além de falar, poder de fala, tinha poder financeiro, tinha poder econômico para custear esse nascimento dessa igreja primitiva ali. E eu acho isso fantástico, porque às vezes a impressão que dá é que mulher não pode fazer nada versus nada. Incrível. Lucas 8, você citou. Lucas 8, Jesus tem o prazer de falar. As mulheres eram as investidoras do ministério de Jesus Cristo. Elas que bancavam. E vamos pensar uma coisa aqui, Vi. Pagar comida para 13 homens. Imagina nessa sociedade fácil, atual, o que Jesus não escutar. Que Você está sendo sustentado por mulher, né? Que tipo de visão Jesus quis implantar ali em Lucas 8? As mulheres eram que patrocinavam o ministério de Jesus, né? Por que Paulo quis colocar que Lloyd, a avó, e Eunice, a avó, a mãe, é que educaram? Ó, que vão honrar sua mãe e sua avó, que te ensinaram o verdadeiro evangelho. E tudo na medida, né? Porque lá não Tudo tem assim, na medida. elas fizeram, não sei quem não fez. Mas E vamos tudo na medida. bater mais ainda um Aí pouquinho. vem falando do papel da mulher, né? Do Pra papel. você ver como que é importante. Do papel ensinar. e da função. E algo que, voltando aqui, que eu acho que a senhora vai responder sobre isso também. A senhora falou sobre a disfunção familiar. Uhum. E eu estava fazendo uma pesquisa, o feminismo extremo, né, que é o que nós estamos falando, tudo na medida, ok. O extremo é que é o problema. Uhum. A maioria, eu coloco, igual eu li lá, 98% vem de lares em disfunção. 90. Então, olha como que uma coisa... Olha o dado. liga a outra. Tá tudo ligado. Quando falta um pai, a criança não perde só um pai. Ela perde também a mãe. Porque no lugar de a mãe abraçar, amar e falar, papai foi embora, mas mamãe tá aqui, ela sai do seu lugar e ela vai ocupar, aspas, para ocupar, né, o lugar do pai, fazendo o que era a função dele, comida, vestimenta, estudo. Porque nenhuma mãe vai deixar seu filho com fome. Nenhuma mãe vai Exatamente. deixar de amparar aquela criança. Mas ninguém avisou para aquela criança que a mãe está no papel de mãe, mas na função do pai. Ela não consegue assimilar isso. E detalhe, não consegue assimilar. É daí que entra as disfunções sexuais do lesbianismo e do homossexualismo.
que a gente pode tocar aqui, tá? Tocar com todo respeito, para que essa pessoa entenda de onde surgiu essa dor que ela carrega, Exatamente. né? Que dor é essa? É a falta do pai e da mãe. Porque ela vai ter um senso que a mãe estava lá fazendo o que tinha que ser feito, mas o cérebro dela não vai entender. Porque o cérebro, ele vai perceber que a função não estava sendo feita. Então, incrivelmente, como psicóloga, eu vejo muitas pessoas que a mãe fez de tudo, o pai estava ausente. Aí ela fala, nossa, eu consegui perdoar meu pai e não consigo perdoar minha mãe. E a mãe lá, ela não foi embora. Nossa, gente, eu não consigo perdoar meu pai. Eu não consigo perdoar minha mãe. Meu pai que fez muito. Eu falei, porque seu cérebro viu, percebeu que a mãe não estava lá. E como ela estava ocupando, trazendo o que era função do pai, a identidade ficou distorcida. Entendeu? Então as pessoas, elas vão se perder na identidade. E quando se perdem na identidade, e gravem isso, a identidade, ela é restaurada com paternidade restaurada. A identidade é distorcida com a falha do pai. Ampliando um pouco para o campo espiritual de libertação, Belzebu é o principado, né, a potestade que rouba a paternidade. É o senhor das moscas. Ele quer que os filhos de Deus se sintam órfãos, se sintam abandonados, desprotegidos. Ele é o maioral dos demônios, e Jesus foi chamado disso, né? Assim, quando expulsou o demônio. Ah, expulsa por causa de Belzebu. Aí ele falou, ele é o maioral dos demônios. Maioral por quê? Porque atingindo a identidade de órfão, né? A pessoa tem toda a vida, toda a jornada comprometida. Toda a jornada comprometida. Lembrando que nós somos espírito, alma e corpo. E você precisa entender sobre essas três instâncias e tratá-las distintamente, né? Cada coisa no seu lugar. Então, só concluindo o meu ponto aqui para devolver para vocês. Existe um louvor nas bandeiras levantadas para conquistas, né? Sociais, de posição, de cargos, ok? Existe um louvor nas mulheres que são consideradas mais preciosas que rubis, quando estão atuantes, ativas na visão bíblica, vivendo a sua essência. Todas as duas têm o seu lugar distinto de honra, tanto nessa feminismo moderno. Fuja dos extremos. Pega as conquistas, mas não queira se comparar, porque querer comparar, você já perdeu sua identidade. Porque o primeiro ser das desordens humanas e relacionais é o ser da comparação. Comparou, quer competir, Perdeu. né? Perdeu. Acabou. Comparou, competiu e concorreu. Para, né? Então, não é sobre levantar uma bandeira e querer ser maior que o homem. Não, é sobre resgatar a essência, a identidade. Então, minha identidade, eu preciso concorrer com alguém? Não, nem com mulher e nem com homem. Eu sou. Até porque se a senhora, pastora Marilda, a mulher Marilda, fosse dar tudo que em Montes Claros é pequeno, tudo que em Montes Claros queria que a senhora desse como resposta, a senhora não estava fazendo metade do que a senhora faz. Porque cada um Exatamente. tem uma ideia, né? Ah, a mulher não pode pregar. Então a senhora parava de pregar, já não era mais pastora. Ah, aqui agora não pode mexer Joseph com a Kimball alma. ia virar um beijo. É. Joseph Ah, Kimball. mas agora. Do Joseph Não, Kimball. mas agora tá em alta que a mulher tem. Aí volta, Marilda. E aí vai Por assim, isso, muito boa vocês falaram agora, porque aqui, gente, nós temos que entender que se eu me movimento por críticas, eu já não sei quem sou. Não sabe. Se eu me movimento por elogios, eu também não sei quem sou. Fuja disso. Fuja dos extremos. e obedeça a Deus, que é o que a senhora disse. Ouça a voz de comando de Deus e obedeça, né? Decorrente dessa primeira maldição do mundo, a segunda que Deus avalia, né, e valida,
é honra. E as pessoas não sabem o que é honra, Vi. Nós temos que levantar, Gabi, para falar muito sobre honra. Porque dentro do corpo de Cristo, das igrejas espalhadas, há uma distorção, uma dúvida cruel entre honra e obediência. Vamos ensinar? Você me ensina, por favor? Vamos ensinar. O que é honra? Fala Honra pra é vocês. você aceitar os seus pais. Primeiro ponto. O A da aceitação. Eu desenvolvi 5 As para relacionar com os pais acerca da honra para facilitar. O primeiro A é aceitar. Quando no nosso coração, porque Deus dá a senha, né? Em Malaquias 4:6. Converta o seu coração a seu pai e o pai o coração a seu filho. Então os pais devem se arrepender daquilo que eles trouxeram como bagagem da casa dos pais, para não replicar, desaguar e transbordar coisa ruim sobre os filhos, né? Com aquela máxima, né? Eu recebi isso, eu dou o que eu tenho. Não. Em Cristo, nós somos novas criaturas e nós somos responsáveis para interromper ciclos, quebrar padrões e viver uma nova história. Então, se o pai se arrepende, o que é arrepender? Meu Deus, me perdoa. Eu libero perdão para os meus pais. Arrependimento é o coração turbado, tombado diante de Deus. Nosso coração tem que cair, se prostrar diante de Deus. Então, os pais se convertendo aos filhos, ou seja, eu me converto, eu mudo o padrão. Nossa, seria maravilhoso, né? Seria perfeito isso aqui. Sim. Aí os filhos se voltando ao coração dos pais, se convertendo, se voltando, ou seja, eu aceito esse pai. Esse é o primeiro A. Tal qual como é. Tal qual como é. Eu não vou mudar. Eu não mudo o passado. Não tem esse poder. Ninguém vai mudar esse passado. Então, para que ficar nessa vida de reclamação, querendo mudar uma realidade que já foi posta? É imutável, né? E que não existe mais. Estamos só aqui no presente. O segundo A é agradecer. Nossa, gente, como um coração grato muda a atmosfera e a realidade. Agradece que a graça desce, né? Eu ia falar. Eu tava com isso aqui, ó, de tanto que é a cara dela, né? Agradece que a graça desce. E a gratidão é a memória do coração, né? Sim. A gratidão é a memória do coração. Então, quando eu agradeço, Deus, eu tenho uma única vida. Nós não vamos reencarnar, como alguns pensam. Nós só temos essa vida, então, portanto, nós vamos ter essa jornada, esse pai, essa mãe e eu sendo eu, Marilda. Então, que tal refletir hoje? Falar, nossa, peraí, só essa vida? E passa tão rápido. Então, eu vou agradecer a vida liberada por esses pais que foram escolhidos por Deus. Então, eu também obedeço a Deus quando eu honro meu pai e minha mãe, aceitando e agradecendo. Segundo A. O terceiro, acolhendo no coração. Porque muitos de nós teremos mais acessos, cresceremos mais, seremos mais prósperos do que os nossos pais foram. Sim. Então, para que não haja boicote e sabotagem na nossa jornada, de querer ser igual a eles, a gente acolhe eles no coração. Sim. Acolhe. Nossa, tá bom, vocês fazem parte aqui de mim. Eu posso fazer diferente. Esse acolhida é você não querendo distanciar. Porque toda a guerra humana, eu quero ir para longe, mas eu estou em desacordo com eles. Então, eu volto numa violência absurda de boicote e sabotagem. Então, quando eu entro em acordo, sabe? Eu entrei em acordo. Não, tá tudo certo. Entendeu? Não, eu posso ir além. Nossa, eu entendi. Você sofreu muito, eu não preciso ser igual. Eu acolho suas misérias, suas lamúrias, como Deus faz com a gente. Deus nos acolheu tal como nós somos. E ao longo, Ele não nos expôs. Ao longo, a identidade de Cristo foi entrando em nós enquanto nós adoramos. E quanto mais nós adoramos, mais nós parecemos a Cristo, mais nós recebemos dele, mais como dele é internalizado em nós a ponto de transbordar. Né? O quarto A é o A do amar. Porque nem todos amam o processo. A gente ama o propósito. Mas amar o processo e tudo a gente recebeu dos nossos pais.
bom ou ruim, Sim. a educação que eles nos deram. Então, amar esse processo é necessário para adquirir uma sabedoria real. Eu amo meus pais. O que você garante com isso, Marilda? Eu garanto uma vida boa. Eu garanto um princípio inegociável, paz. Isso aqui vocês podem fazer os testes aí. Amar. E vem nessa sequência. Amar. Nossa, eu amo minha mãe. Eu amo ser filha da minha mãe. Quem consegue falar isso aí? Nossa, eu amo ser filha do meu pai. Você vai sentir seu coração agora, quando você fala esse quarto A, se você vibra aí dentro assim, como uma repulsa ou como uma paz, uma calmaria. Eu amo ser filha do meu pai e da minha mãe. Sem Quarto A. querer mudar nada, né? É. Porque isso sou eu. Não seria eu se não fosse eles. E aí, com isso eu me amo, por isso que eu tenho paz. Sou 50% deles, né? De cada um deles. E aí o quinto e o último A. Aí essa aqui é para abundância, né? É o último A. Admirar. Quando a gente consegue admirar algo em nossos pais, nós estamos prontos para o caminho da prosperidade plena, da abundância. Marilda, que viaja aí, genealogia. Não, é verdade. Não. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu estou citando aqui para você, eu tô fazendo uma hermenêutica, uma exegese de Efésios 6, 2 e 3. Quem está dizendo isso é o Senhor. E ele disse assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Ele não falou honra teu pai e tua mãe, que foram generosos, que foram bondosos. Aqueles que te pariram, que deram luz, que te deram vida. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Então quer dizer que é um mandamento, eu já preciso honrar. Ok, se eu for inteligente, eu vou honrar, porque é Deus que está mandando. Então, eu vou desobedecer a Deus? Não, eu vou obedecer a Deus, porque senão é a maior maldição do mundo, a desobediência. Ou eu quero ser abençoado, ou eu quero ser amaldiçoado. Eu quero ser abençoado. Mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Aí Deus fala assim, não, esse aqui eu quero validar. Se você honrar, se você agradecer, aceitar, acolher, amar e admirar, eu vou te dar tudo. Pra vida, meu filho. Eu vou te dar tudo na terra e ainda vou te dar vida longa, vida plena. Por quê? Porque o nosso princípio aqui na terra é com pai e uma mãe. Ideia de Deus, plano de Deus, que não são perfeitos, que às vezes desobedeceram a Deus fazendo alguma coisa e nós não vamos pagar esse preço. Nós vamos olhar para nós agora, resgatar a nossa essência, nesse caso desse podcast. Fugir dos extremos, Sim. tomar posse daquilo que se é, não se mover por elogios ou críticas, mas ouvir a voz de comando de Deus e dizer: sou uma mulher, sou feminina, sou mãe, posso ser empresária, posso ser CEO de uma empresa, posso ser pastora, posso ser uma voz profética. Sim, tudo com ordem e decência. Gente, eu tenho que ressaltar aqui o livro da senhora Gênesis, ele volta muito o nosso olhar, né? Ele volta muito o nosso olhar. Gente, é esse livro aqui. E, assim, eu falo por experiência própria. Não sabe da sua identidade, não sabe honrar o pai ou a mãe, tá perdido aí nesse universo, tá presa nesse feminismo extremo. Gente, isso aqui Ou eu não subjugada preciso no feminino, fazer. né? Ou subjugada. Subjugada no feminino, gente. tradicional Esse demais também. eu comecei a ler ele, eu comecei a estudar e eu comecei a entrar assim, que eu ficava madrugada no tempo que eu tinha estudando esse livro e fazendo essa análise interna sobre a minha vida. E eu eu acho que eu até mandei para Marilda, falando, esse livro ele salva vidas. Uhum. E assim, aqui a senhora traz muito isso, você acabou de falar, Uhum. não é? Sobre essa identidade. Esse livro, ele também foi um pedido de Cristo, já olhando para esse momento que nós estamos vendo agora, porque em tudo que a senhora traz para a gente, em tudo que a senhora fala, eu vou analisando e a gente vai vendo que é nada mais, nada a menos do que uma identidade real perdida, onde os homens não sabem o seu papel e onde, infelizmente, as mulheres estão indo para esse extremo,
né? Não é proibido ser, igual a senhora falou. Nós podemos ser, sim, empreendedora, empresária, mas nós também podemos obedecer àquilo que Cristo mandou. Foi pensando nesse momento? Pastor? Esse livro, ele é um pedido de Deus para que eu ajudasse a igreja, o corpo de Cristo. E o Senhor me falou sobre a patologia que a igreja está vivendo sem a identidade real, como você já citou. Então, esse livro tem uma jornada, né? Nós temos que entender que o primeiro pilar é Deus. O segundo é o Pai, tendo em vista aquela biologia que a gente vê na genealogia, né? O pai que produz a iniciativa já na fecundação, que o sêmen é que busca, né? Que vai até o útero da mulher. O espermatozoide é que busca o óvulo. Então, essa história, né, vem enraizado dentro de nós, arraigado na nossa mente, como pai iniciativa. Por isso que é o segundo pilar. A mãe, com nutrição, acolhimento, vínculos relacionais, é aquela que nos acolheu no ventre, aquela que nos nutriu, aquela que vinculou a maternagem como uma simbiose, né? E isso está tudo registrado dentro de nós. Depois nós temos nós com a gente mesmo, né? Porque nós temos os nossos próprios Aí B.O.s. bagunça. E né? é Bel? Uhum. E precisamos desse resgate, Sim. desse acolhimento, desse amor Essa próprio, resgata. conversão. Faz um Exatamente. caminho de volta, né? Para só depois, são 5 pilares, né? Para só depois nós encontrarmos a nossa missão. Sim. O interessante é que eu vejo algumas críticas, Gabi, do livro, eu falo, Dó, não leu tudo, né? Porque a crítica que o pessoal Não faz. entendeu. Não, tá lá na última página que eu ressalto para não ficarmos no extremo. Então, quando Paulo cita para Tito e para Timóteo, né, fuja das genealogias inúmeras, porque os judeus queriam massacrar, ó, de novo aí, os extremos. Os gregos que estavam se convertendo, dizendo, nossa linhagem, o Cristo, né, veio de nós. E aí Paulo, para com isso, porque agora não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher. Isso está em Gálatas. E aí eu quis colocar no texto para a gente entender, peraí, qual a primeira palavra do Novo Testamento? Genealogia. De Cristo. Sim. Mas Cristo precisava de genealogia? Se ele é o criador de tudo. Mas ele nos demonstrou essa humildade e ele foi aceitando as cujas, né? As mulheres. Isso é perfeito mesmo. E é uma revelação de Deus. Ele foi, não, Raabe, prostituta, mas é minha parente, pode colocar na minha árvore. Eu aceito ela, né? Ainda coloca ressalva, coragem, fé, né? Mulher de fé. Aí coloca e repete em Hebreus 11, né? Moabita, Ruth, não, é bisavó do meu pai, rei Davi. Foi, ó, acolher. Acolhendo. Foi acolher. Acolhendo. Então, o paralelo aí dentro do próprio livro, né? Então, Paulo, lá em Timóteo e em Tito, ele cita isso. Ó, Cristo nos mostrou que nós somos como um carro, né? O painel para-brisa é o maior. Ou seja, nossa visão deve ser projetada para o futuro. Não. Uma amplitude. Mas porque eu não estou mais no passado. Mas espera aí, gente. Tem um retrovisor no meio que me sinaliza aqui o fundo. Tem um do lado direito, tem outro do lado esquerdo, que eu olho e consigo me orientar. O que a Bíblia está dizendo? Todas as vezes que você sonha com carro, o significado é obra, né? É movimento. Então, o que Deus está dizendo? Olha para frente, olha para o futuro, olha para Jesus, o autor e consumador da fé, mas lembra de onde você saiu. Você não mata ninguém. Lembra de onde você saiu. Então, é sobre isso, sabe? Então, eu obedeci a Deus colocando Gênesis. A sabedoria real já está no forno, né? Já está chegando. Aí a gente tem lançamento por aí, né, pastora Marida? Exclusiva aqui. Sabedoria real. E Gênesis, ele veio... Gabi, eu recebo tanto relato de pessoas falando desse livro que eu me sinto tão, assim, honrada. Para mim foi real. Eu falo aqui agora pessoalmente, porque ele nos ensina a voltar para esse lugar de filha
e nos ensina a vir para esse lugar de mãe. Exato. Né? Que hoje eu sou mãe. É. E aí eu consigo olhar com muita humildade, com muito amor para minha mãe. Humildade, uma clareza de quem se é, uma né? clareza. Aquelas nuvens conflituosas saem, né? Através do Igual a conhecimento. senhora falou, falar com alegria. Que bom ser filha da minha mãe. É. Que prazer pesar. ser filha da minha mãe. Gabi sem e pesar. Viviane, isso aqui é uma abertura que vocês estão dando para muita gente ser curado agora através desse Sim. podcast. Vai ser um virou-cast mesmo, né? Para elas fazerem esse levantamento dentro dela e cada um que fizer vai sentir no corpo, porque a cura tem que passar pelo corpo. Sim. Sentir no corpo, peraí, como eu me sinto em relação ao meu pai e minha mãe? E por que Deus deu essa senha? Então, tem alguma coisa que Deus quer aqui. Então, viver bem, viver uma vida próspera, tem a ver com obediência. E o primeiro mandamento que Deus selou, dizendo, ó, se você fizer isso, eu te dou isso. O primeiro é honrar pai e mãe. E olha que leitura, ela é uma coisa muito pessoal, né? Ela é muito abstrata, Sim, assim, que você lê. Gabi, ela leva para um lado, e para mim a chave maior que ele me entregou é seu destino é sua origem. Simples eu assim. vejo lá. Você vê? Não pensou? Não pensou? Às vezes a pessoa passa por uma faculdade, por uma Sim. pós-graduação, e vai enchendo o currículo e não para pensar. Ah, tá, então eles foram um canal, porque minha origem não é lá, ali, naquela família de só dor, só sofrimento, ou então de muito nutrida de amor. Você matou a charada que eu Não quero, que eu quero trazer, né, como fundamento do livro. E que é o subtítulo, né? A origem aponta para o destino. Sabe por quê? Gabi e Viviane, todas as nossas dores estão na casa dos nossos pais, já falei sobre isso. Sim. Mas quando eu te levo a entender a sua real essência, né? Que a sua origem não é no ventre da sua mãe. Não. E você tá brigando tanto por um lugar que talvez ela nem tem condições de te dar. De jeito. Ela nunca Esse é o ponto, recebeu, né? né? Ela nunca recebeu. E aí você vai cobrando. Peraí, mas ela não te deu, né? Ontem eu fui visitar uma pessoa e eu fiz uma pergunta, né? O que sua mãe te deve? Ah, ela deve carinho. Casada, mãe. Médica. Ela deve carinho, ela deve amor, ela deve... Eu falei, não, ela não te deve nada. Então isso flutua virtualmente na nossa mente. E a mente mente. Ponto. Ela não deu. Tem condições de dar? Não. E eu quero agora ficar no colo dela com um bico, um chupeta na boca? Então percebe que você tá com a mente mentindo pra você? Tem todo. Né? Então, peraí. Quando eu entro em acordo e falo assim, nossa, peraí, é só uma jornada com experiências, eu precisava passar por essas experiências, senão não seria eu aqui. Eu não... Meu Deus, como seria Marilda sem o abandono do pai? Não, é outra coisa. Outra história, né? Efeito borboleta. Exatamente, efeito borboleta. Então, peraí, essa é a minha história. Então, eu vou entrar em acordo com ela. E no presente. Porque o passado eu não consigo negociar com ele, a não ser revisitá-lo, somos terapeutas, Sim. a não ser revisitá-lo e tirar os nós de cada bloqueio, de cada pensamento ruim. Por quê? Concorda comigo? Aqui está o meu futuro. Aqui está o meu passado. Aqui está eu. Vida atual. Né? Todo medo. Deixa eu colocar essa caneta para ficar igual. Acho que eu tenho toque. Aqui é igual, né? Todo medo do futuro é um bloqueio do passado. Anota. Vocês não estão anota. Presta atenção. Esse futuro, eu já vi, Viviane? Eu consigo enxergá-lo? Não, só numa visão. Visão. Eu posso experienciar, né? Saboreá-lo, assim. Através vislumbrar. Obrigada. Vislumbrar. Vislumbrar. Mas ele não existe. Sim. Ele não existe. Então, por que eu tenho medo? Se não existe. Por que eu tenho medo de tirar a carteira e dirigir? Ele não existe, esse medo não existe. Não aconteceu ainda. Eu tô aqui. Ai, meu Deus, será que eu vou comer? Meu Deus, será que eu vou dormir? Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro? Meu Deus, será que eu vou adoecer e ficar numa cama? Meu Deus, será que eu vou ficar sozinha? Meu Deus, esse marido vai me trair. Ai, meu Deus, gente, que medo é esse? Se isso aqui não existe. Não existe.
Isso aqui não existe. Então, que medo é esse? Vamos lá. Das experiências que você viveu no passado, que agora também não existe, mas ele está virtualmente comandando a sua vida atual no presente, roubando o presente, que é estar vivo. Porque tem gente que não vive, sobrevive, né? E aí, o que nós precisamos? Por que nasceu genealogia sistêmica? Ora, com muito carinho eu falo, a psicologia não vai dar base para você entrar em questões espirituais, e eu vou bater nessa tecla. Questões espirituais não são questões religiosas. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, alguém vai ficar em terapia anos, se tiver uma coisa no espiritual. É só isso, gente. Então, as pessoas ficam falando muito. Não, vamos entender primeiro para depois você discutir, né? Para depois você dialogar. Há necessidade de revisitar o seu passado, cortar a dor que aconteceu aqui, porque essa dor, se você não curar aqui, ela vai insistir em vir para cá. O nome disso é repetição de padrão. Tem gente que só entende um exemplo. Conta pra gente um caso, assim, para quem ainda não conseguiu. Eu escutei uma história. A moça tinha pavor de tirar a carteira, de dirigir. E tirou de primeira, com 35 anos. Só que era um tormento para ela. Como é o histórico de vida, quando ela tinha 5 anos de idade, o pai sofre um acidente de carro e perde o olho esquerdo. Se não me engano agora, o olho esquerdo. E aí, ali, o pai fica triste, deprimido, porque perdeu o olho. Sim. Ele perdeu a visão. E ela tinha 5 para 6 anos. Ela perde também o pai. O pai perde o olho e ela perde o pai. Porque o pai vai para o vício. Ele desvia do evangelho. Ele vai para a bebida, ele vai... E ela fica presa, falta de paternidade. Na genealogia sistêmica, nós temos ali o entendimento do pai iniciativo, o pai aí para a vida, inclusive tirar a carteira, né? Pai, direção. Então, ela estava presa nos 5 anos. Graças a Deus, ela teve uma visitação de Deus em oração, além do processo terapêutico, né? Por isso que eu falo espírito, alma e corpo, cada coisa no seu lugar, e uma coisa não limita a outra, sim, não tira o lugar da outra, né? E aí ela se viu com 5 anos no céu, andando de mãos dadas com Deus. E ela via ela mesma, né? Ela olhava e falava, gente, sou eu no céu. E aí ela acordou do sonho, acordou e falou assim, meu Deus. Aí uma voz ficou na mente dela. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. E aí ela trouxe isso e trabalhamos a questão do resgate do pai, do perdão do pai, que ela tinha... O coração ficou desconectado. Gente, nosso coração é o coração. Você não precisa ficar indo todo dia, você não precisa ficar dando bênção. Tem mães tóxicas mesmo, né? Tem pais ausentes mesmo. Mas a sabedoria real aqui é o seu coração. O coração procede de todas as fontes de vida. Ela não tinha se aproximado do pai fisicamente. Ela ainda tinha um bloqueio. Mas no coração, ela se aproximou. Primeira vez ela tenta, ela tira a carteira. Ali foi quebrado. Quebrou. O pai é o que impulsiona para a vida, o início, a força, a proteção, sabe? Eu vou citar uma coisa aqui, vou soltar a bomba e sair correndo. Mulheres que apanham, elas não têm pai no coração. O parceiro enxerga isso? Enxerga isso. Por isso que ele bate, né? Por isso porque que ele bate. Assim, eu vou bater, não tem ninguém. Ele vê que exatamente. Ela não tem Ninguém. Gente, me ouçam com amor. Não briga não, viu, gente? Briga com nós. Não. Isso é tão real. Só entende. Então, se o seu coração se encher de Deus e daquilo que Ele colocou na sua vida, entre em acordo com Deus agora. Lembrei até de algo que eu vi uma vez, que foram entrevistar um psicopata que ele abusava de crianças. E aí eles falavam assim,
Como que você faz? Ele fala assim, eu olho, o que o pai for menos inofensivo é a criança que eu olho. Exatamente. Isso é um dado, viu? E é Por isso importante que falar. homens tomem seus lugares, Exatamente. né? Dentro de casa, Defenda perto seus das filhos. filhas, defendam suas filhas, Isso seus é filhos. todo pedófilo. Ele procura uma casa onde o pai é fraco. Sim. Isso é um dado, gente. Ah, ao invés de criticar, vamos analisar, vamos refletir, Sim. né? Isso é um dado. Agora, vamos falar aqui uma coisa, assim, a senhora fala dos extremos. Sim. O feminismo nada mais é do que uma causa, né? Elas lutam por uma liberdade, né? Mas, quando vai para o extremo, Que não pode ser libertinagem, né? não pode ser libertinagem, Aham. vira um peso. Uma exaustão. Exato. Uma exaustão. Exato. Então, hoje o que nós vemos, assim, muitas mulheres que lutam por essa causa, mulheres cansadas, mulheres sozinhas, mulheres deprimidas, mulheres sem um lar, mulheres perdidas, assim, né? Luta tanto por uma causa, mas que dentro dessa causa elas se sentem, elas estão solitárias. Não adianta, é o que acontece. Não me batam, não me xinguem, nós estamos aqui indo em fatos e fatos são fatos, argumentos é o que eu mais vi, gente. Quanto mais tem lá as líderes dos movimentos, de tudo, a maioria deprimida, a maioria sem um Desconectada lar, de si mesmo. desconectada de si mesmo, desconectada de família, com raiva, com rancor de tudo. Então, como a senhora vê isso? Uma liberdade que vira uma prisão, que vira um peso, na verdade. A desconexão da realidade. A desconexão da realidade. Elas não estão vivendo o que é real para a vida delas. Elas totalmente desconectadas da identidade, da essência. Toda mulher que eu atendi até hoje, que galgou ali títulos, eram empresárias, eram diretoras de empresa, quando chegavam no consultório, elas desarmavam. Ela falava assim, eu só queria um marido para me manter. Ontem, eu escutei de uma, né? Quando eu falei assim, muitas mulheres voltam para o trabalho, tem que dividir o salário para outra que vai cuidar da criança. E às vezes fica com a merrequinha, mas assim, estou trabalhando fora, estou trabalhando fora. Estou dando conta. E o filho, aí ela, quando eu falei isso, o olho dela lacrimejou, e ela falou, meu Deus, a senhora me respondeu sem eu perguntar. Sim. Mas estava dentro de mim essa pergunta. Porque, de fato, a gente tem que dividir o salário, a casa fica bagunçada, os filhos ficam todos orientados. Por quê? Aí você fala, Marida, porque ganha pouco. Não, aqui ganha muito também. Eu já atendi das duas. Eu já atendi mulheres que colocavam a bolsa assim do meu lado e falavam assim, Marilda, essa bolsa foi 35 mil. O sapato que eu tô, 1.500. E olha um tempo, né? Eu daria tudo para ficar em casa e fazer bolo de laranja. E abraçar meus filhos. Eu falo que isso é um privilégio. Olha, eu ouvi isso nos bastidores do consultório. Entendeu? Porque uma coisa é vivenciar os bastidores. Terapia é o tempo inteiro. A novela que a gente escuta, o filme que a gente escuta, assiste, é isso. Então é muito fácil essa vida instagramável, e grita, né? Não, peraí. E por detrás das cortinas? E quando a luz se apaga? Quando deita no travesseiro lá sozinha. Quem somos nós, né? Quem é essa mulher ativista aí, que como Gabi citou, exausta, cansada, sobrecarregada e tal? Não, peraí. Vale a pena? Isso é vida? Né? Porque a gente pode ter o direito elegantemente. A voz elegante, né? Sem falar muito. E ocupar um lugar ainda mais de honra, ainda mais posicionada. No seu devido lugar, né? No seu devido lugar. Teve um dia que eu escutei a senhora falando assim que como é bonito uma pessoa elegante. Né? E é elegante, assim, De bem alma. vasto. De É alma. uma pessoa elegante. E pra mim é uma pessoa que sabe o seu lugar, uma mulher elegante, que ela sabe o seu lugar. Não é aquele extremo nem que ela não pode ir pra fora, né? Ser empreendedora, fazer e acontecer e ter o seu espaço nesse mundo atual de hoje, que igual a senhora falou,
precisamos de títulos, às vezes, até para ser ouvidas, dependendo do lugar. Dependendo do lugar. Socialmente falando. Socialmente falando, você pode ter muito a falar, mas dependendo do seu título, você não vai ter espaço. Então, que sejamos inteligentes, precisamos sim correr atrás, justamente porque imagina se as mulheres que estão posicionadas nesse lugar não for para esse lugar querer ter uma fala. Que vai virar? Já tá tão difícil. Exatamente. Que vai virar. Quando eu falei aqui, você falando essa última fala, me deu uma lembrança aqui que eu preciso falar. Somos iguais perante Deus. Todo, homem e mulher, iguais. Só que, como o título, Gabi, socialmente falando, sociologicamente falando, o homem, ele está acima. E se a mulher entender isso, ela descansa. Todas as mulheres, e é engraçado, né? Reclama do casamento, mas quer casar, né? Eu não reclamo não, viu, gente? Pois é. Hoje em dia eu acho massa. Eu tô noiva, eu quero casar logo. Pois mas como pastor, os bastidores também a gente vê isso, como psicóloga a gente ouve isso. Então, toda mulher, ela quer essa figura de proteção. Gente, submissão é uma dádiva de Deus. Porque você quer ficar lá fazendo serviço braçal? Esses dias eu vi um vídeo, eu fiquei comovida. Uma lésbica, né, bem masculinizada, e pegando saco de cimento. E um colega dela filmou, tá nas mídias aí, então vou citar. Aí o colega dela falando, você não quer ser homem? Pega aí o saco. Gente, eu achei, assim, o nível de degradação, de humilhação. Uma dureza, né, naquilo ali. Sim. Pra onde quis caminhar, né? Aí você não quer ser homem? Pega o saco. Ela pega no saco de cimento e com a camiseta regata. E eu pensei assim, Jesus, onde é que ela se perdeu? Sim. Né? Onde foi que ela se perdeu? Então, eu oro também para que onde esse podcast alcançar, que mulheres sejam resgatadas da sua essência. Que identidades reais sejam devolvidas. Porque sociologicamente, gente, como a gente precisa de um título para entrar em lugares, sociologicamente, homem e mulher são distintos. E a submissão é uma proteção. Como é bonito. Como é bonito ver o perfil bíblico, o perfil de Deus sendo cumprido nos dias atuais. Agora, a senhora fala muito desses papéis, né, de cada um no seu lugar. E, assim, as pessoas, às vezes, eu acho que, olha, mas tá falando isso porque elas são evangélicas? E não, porque dentro, né, desse mundo que as pessoas imaginam, também há muito papel invertido, muita bagunça, muito lar em disfunção. E, assim, o que a senhora fala sobre as jovens, né? Essas jovens que estão vindo aí, a gente tem uma geração jovem que eles já têm muito mais acesso que nós. Quando a gente chega com algo, às vezes para eles já tá velho. Como ensinar, como mostrar para essas jovens, para esses jovens, como estar nesse lugar feminino sem pesar, sem que elas se sintam presas. E para esses homens também, porque uma vez, agora mesmo a senhora falou, uma mulher que entende a submissão, ela descansa. Só que para que a mulher descanse, esse homem também tem que estar no lugar dele. Então Exatamente. é algo meio, né, Que não depende só dela, né? Exatamente. Porque também aí não foi ela que criou. Um homem que chega disfuncional, não foi aquela mulher que criou ele. Como é que ela vai consertar aquilo agora, né? Então, lá na escolheu queimar a largada. E aí? Queimar a largada é triste, porque decisões definem destinos. Então, tudo está na escolha. Sim. A escolha consciente. Aí eu sempre vou levar quem eu estou aconselhando, quem eu estou... para quem está me assistindo, pregando. A Bíblia é o único manual de vida para nós. Nós somos cristãos evangélicos, cremos piamente na palavra de Deus. E a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje. Então, não tem como negociar princípios bíblicos. Então, para a sua pergunta, mesmo estando na era
da comunicação, né? A geração Z, né? Logo aí vem a alfa. E a gente perde para eles na agilidade, na questão midiática. Só que o fundamento para relacionar é Bíblia. Sempre nós vamos precisar, tanto a geração passada, a geração atual, como a geração que está vindo aí, o único manual é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ainda que a ciência se multiplique, está na Bíblia também. Ainda que a comunicação, Bíblia. Nós precisamos ter intimidade e criar raízes profundas na palavra de Deus. Bíblia. Todos os adolescentes, quando o Senhor me mandou escrever isso aqui, ele falou assim, escreva de uma maneira tão simples para adolescente ler. Para eles entenderem que a origem não é na mãe, no pai, é em mim. Mas eles precisam honrar, porque nós estamos na terra. Que na terra nós precisamos cumprir leis para viver em paz. Sim? Esse livro ensina sobre isso também. Então, um adolescente lê isso aqui e fala, entendi, então, peraí. Para eu cumprir minha missão, porque os 5 pilares, né? Deus, pai, mãe, eu, missão. Para eu cumprir minha missão, eu tenho que estar passando por esses estágios bem. Não tem como. Entende? É um jogo da vida, uma jornada. Então, o adolescente, ele também. Bíblia. Palavras de Então Deus. é só voltar. Só voltar. Pais e mães, entendam. Volta não há pra outro casa. caminho. Volta pra casa. Mães, né? Assim, a gente entende que às vezes assim, volta pra casa como? Se eu tenho que sustentar, volta pra casa como? Eu vou deixar meu filho morrer de fome? Né? Entendo, já me coloquei nesse lugar, mas temos que ter em mente ou fazer esse movimento para que os nossos filhos não se percam. Exatamente. Porque é muito fácil hoje em dia, né? É muito rápido. Deixa eu aliviar o fardo de mulheres aqui. 15 minutos de olho no olho. 15 minutos. Não tô falando 20, eu tô falando 15. 15 minutos, olho no olho, com o filho. É nutrição para a alma dele. Os olhos são a janela da alma. Então, tem mães que podem trabalhar fora, mas se ela chegar e tiver 15 minutos, a neurociência prova isso, de nutrição para esse filho, ela consegue resguardá-lo dos vínculos, do amor próprio, da autoestima e do autocuidado. Uma pessoa descuidada é uma pessoa sem o amor da mãe. Então, ela vai levando a vida de maneira desleixada. Então, a mulher, porque tem coisas que são consequências, como o Viviane falou aqui, né? Queimou na largada. São consequências. Então, por isso que nós precisamos agir de forma intencional, fundamentado na palavra. Mas alguém está nos ouvindo que não sabe nem o que é Bíblia, o que é palavra de Deus. Mas eu preciso que você tenha consciência de quem você é. Porque senão você vai repetir ciclos, padrões, e quem é que para isso? Tomar consciência, estar no presente, viver plenamente, é parar, respirar e falar, o que eu posso fazer a partir de agora? Até aqui deu ruim, então peraí. Vamos eu preciso mudar, ué. Porque senão é ladeira abaixo. Então, essa autonutrição, peraí, eu preciso me cuidar, eu preciso me resgatar, eu preciso me valorizar. Nasci de chocadeira. Então, quem sou eu? E aí ela consegue, a partir dela, nutrir, se perdoando, se acolhendo pelas más escolhas, pelas decisões erradas, que vão gerar consequências, vão definir destinos, mas Jesus é Deus em misericórdia, presente, se renova diariamente. E a gente pode fazer um reset agora e um restart. Então, a grande cura para esse feminino ferido seria olhar com verdade e fazer essa conversão. Exatamente. Até porque o nosso grito de socorro por algo é algo que está faltando. Quanto maior o grito, maior o vazio. Quanto maior a dor revelada no externo, é mais profunda a dor internamente. Assim você vai olhando para o obeso,
Quanto mais o corpo é grande por fora, maior a ferida de abandono por dentro, né? Quanto maior como é que eu falo? A Espalhafatosa? desconfiguração da estética. Estética. A desconfiguração, mais dor feminina essa mulher tem por dentro. Quanto mais eu levanto a bandeira, eu sou mulher, eu quero os meus direitos, então quer dizer que tem uma dor geracional ali. Isso é um padrão, né, do feminismo extremo. Uhum. Raspa a cabeça. Deixa o cabelo do braço crescer, não depila e usa roupa de homem. E ali elas descaracterizam total o feminino. Exatamente. Tem raiva do feminino. Meu amigo, né, Gil, ele conta, né, que ele estava pregando lá na faculdade de Brasília e tinha uma feminista assim, né, bem black, power, regata, suvacão, cabeludão, e ela abortou no banheiro da UNB. Só que ali ela impactou. Ela veio, e ele era professor de história, e o ativista, né, do FAIRE universitário. E aí ela veio com o neném, o feto, né, o embrião, perdão, no papel. E olhou e falou assim, eu abortei meu filho. Ela tinha tomado o remédio. Eu abortei meu filho, será que eu posso ser mãe ainda? Aí Gil olhou e falou assim, se você pode, eu não sei. Mas esse aqui, você nunca vai ter o privilégio dele te chamar de mãe. Aí, a fala dele foi tão verdadeira, foi tão real, mas foi como uma espada no coração dela. Hoje essa mulher é cristã e mãe de 2 filhos. E parou com o feminismo. Fez a conversão. Então, o meu convite é para as pessoas se conscientizarem da essência. Porque, na verdade, essas bandeiras levantadas com extremismos revelam dores muito profundas. Todo extremismo revela uma fraqueza, uma falha, um buraco muito grande. Os extremos são perigosos. Tem algum exercício sistêmico que pode ser feito de forma simples, rápida, em casa? Uma frase de cura? Uma frase de cura. Escrever sobre o que significa ser mulher e olhar para ver se tem coerência com o que ela está vivendo. Fazer a internalização consciente da filiação, pai, mãe, garantindo essa proteção, tira aspas, né? Porque é proteção mesmo emocional e também espiritual do pai. Os vínculos saudáveis, porque toda pessoa bem cri-cri, problemática, excluiu a mãe no coração, então volta essa mãe para você ter vínculos saudáveis e resgatar a essência através da verdade. Entenderam, né? Agora, estamos caminhando para o fim. Ficaria aqui mais umas 2 horas. Eu quero fazer um bate-bola com a senhora, tá? A senhora vai ter 30 segundos. Muito bom. Cronometrado. Sei que ela é águia, então vai dar tudo certo. E aí nós vamos falando algumas palavras, você vai falar. A águia é bom que ela é renovada pela fé em Deus, né? Exatamente. Aleluia. E aí a senhora já vai falar o que vem na sua cabeça, tá bom? Tá. Sem pensar muito. Vamos lá. Deus, Pai, fé, tudo. igreja, Casa, filhos, herança, legado, sua neta. minha vida, Pastor Romário. meu amor. Graça e paz. Graça e paz é um sonho realizado e eu vejo como uma resposta da minha honra a meu pai e a minha mãe. Amém. Livro Gênesis. Um fruto. Perfeito. Moço, foi menos, viu? Arrasou. Pastora Marilda, psicóloga, terapeuta, mãe, esposa, vó, Filha maravilhosa, filha amada de Cristo, que é o seu maior título. Que honra. Obrigada. A honra é toda minha. Obrigada por vir aqui. Obrigada pela leveza, obrigada pela condução, obrigada pelo sim de vocês e por tantas histórias contadas aqui. Sim, foi lindo. E, gente, obrigada. Fazendo um convite, né? Pra voltar já. Vamos. E eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não posso deixar de falar isso. Vocês que querem aí ir em busca dessa identidade, vocês que estão se sentindo perdidas, homem ou mulher, a pastora Marilda, assim, ela tá com um projeto que é incrível.
E eu vou deixar para ela falar com vocês, fazer esse convite. Quero também que a senhora fale onde as pessoas acham essa porção aqui, ó, de cura. Isso aqui é cura, é libertação para a vida de vocês. E eu falo, quem é mãe, quem é pai, se vocês não têm força por vocês, curem-se pelos filhos de vocês, para que não repliquem neles o trauma e a dor que vocês viveram. Então, vou deixar para a senhora. Fala um pouquinho, vamos levar a cura e libertação para esse pessoal. Eu desenvolvi recentemente a Escola da Vida Real. A Escola Vida Real, ela nasce com o objetivo bem concreto de alcançar o maior número de pessoas com informações de diversas temáticas. Ansiedade, depressão, luto, abuso. E como é que surgiu isso, né? De uma aula que eu dei sobre luto e abuso para a turma atual, e uma aluna foi muito alcançada, muito. Ela é de São Paulo, ela mandou um texto maravilhoso, filha de pastores, e tinha sido abusada e vivia enclausurada, voz muito infantil. E ela disse que a aula fez um destrave na mente dela. E aí eu pensei, né? Nem todo mundo vai querer ser terapeuta em genealogia sistêmica. Mas muitas pessoas vão querer ouvir aquilo que eu falo dentro dos bastidores dos cursos de formação. Então, Escola da Vida Real é uma mega plataforma, onde nós vamos ter, é um ensino e cuidado com pessoas, porque nós vamos ter lives semanais, né? Micro porções para trazer, tira dúvidas sobre a parte espiritual. Nós teremos partes, né? Séries, nós vamos trabalhar com séries, né? Série e ansiedade. Aí, o que é ansiedade? Eu já até falei um pouco hoje, né? Série depressão, série luto. Porque luto não é só quando você perde alguém. Perder algo também te deixa enlutado, né? Todas essas temáticas, inclusive no campo espiritual, sobre dons, sobre talentos, sobre sonhos proféticos, tudo isso vai ter na plataforma, dentro das suas partes, né, espírito, alma e corpo, e as séries que vão nortear a formação do entendimento das pessoas, trazendo luz, trazendo sabedoria, trazendo entendimento, trazendo verdade e resgatando a vida das pessoas. Então, nós estamos muito empolgados com a Escola Vida Real. Como as pessoas conseguem se inscrever? Nós vamos lançar aí nas plataformas, né? Instagram, WhatsApp, os meios das Pode falar seu mídias. Instagram, Né? pessoal. É Marilda Soares Silva. Aí, pessoal. Lá vocês encontram tudo. Lá também consegue ter acesso ao livro. Lá também tem o link do livro. E tem o Instagram, hoje, né? Porque eu era do Instituto, mas nós fizemos uma transição, que é a Escola Vida Real. Que tem o Instagram também. Você pode acessar e vai ter o livro lá também. Gente, então é isso. Pastora, mais uma vez, obrigada pela honra. Acabou. Até o próximo. Foi, assim, uma honra para nós o Videocast. E espero de todo o coração que vidas sejam alcançadas e que vocês possam viver essa virada na alma, no corpo e no espírito, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Deus abençoe.